Graça e paz, amados. Boa noite. Que a graça de Deus seja com cada um de vocês. Estou feliz que vocês decidiram assistir esse vídeo, participar desse tempo. Quero te convidar a refletir nas músicas, a falar com Deus em oração, a descansar o coração nesse tempo. Se você está em casa, relaxado, se está trabalhando, talvez está ouvindo com um fone de ouvido, trabalhando, andando, fazendo tarefas, não importa. Aproveita esse tempo para crescer e amadurecer. Deus tem um recado para te dar e eu tenho certeza, amados, que Deus ele tem preparado algo para enriquecer seu conhecimento, para te despertar a refletir sobre justiça e vida que agrada a Deus. E Deus ele tem uma maneira de nos preparar, porque infelizmente vivemos num mundo injusto. Espero que Deus conserve você em paz e íntegro e que esse culto contribua para o seu crescimento espiritual. A terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ao sentir o mundo a meu redor, nada vi que pudesse ser real. Eu percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Eu me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz, e vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real
você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. A paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Jesus, a paz real você vai encontrar. O seu amor venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Eu agradeço, Deus, porque o Senhor é maravilhoso e é bom. E nesse momento, Pai, eu quero entregar, Senhor, esse culto, essa reflexão, esse tempo, ó Pai, em que nosso coração está diante de Ti. Por favor, ó Deus, recebe aquilo que está sendo oferecido, é para a Tua glória. E nós queremos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ilumina nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, por favor, abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 5. E eu quero ler com vocês os 11 primeiros versículos desse capítulo, que realmente trata de algo muito interessante. Tiago, capítulo 5, começando no primeiro versículo, a palavra de Deus, ela fala a seguinte mensagem: Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e é compassivo. Amados,
O texto da reflexão de hoje, ele é um texto que fala sobre injustiça. O texto fala sobre uma relação de trabalho e recompensa. Mas, infelizmente, o contexto trata de injustiça. Eu gostaria de aproveitar esse culto, esse domingo, e o culto da semana que vem, para abordar esse texto pelas duas perspectivas que ele apresenta. A perspectiva do ofensor e a perspectiva do ofendido. E só para a gente poder entender um pouquinho, é necessário lembrar, irmãos, mais uma vez, a carta de Tiago, ela foi escrita para a comunidade de Israel. Significa que os primeiros receptores da carta, ou seja, que os destinatários da carta, eram judeus israelitas. Eles eram judeus que estavam espalhados por outras nações. O fato é, a maior parte desses judeus era cristã, era seguidora de Jesus. Mas não significa que todos eram. Então, imagine isso. Os primeiros a receber a carta eram israelitas, o povo que já tinha a lei de Moisés e que aprendeu a cultuar o Deus verdadeiro, a ouvir a lei de Moisés, a ouvir os profetas. Era um povo que foi moldado pela lei de Deus. Então, fica com isso na sua cabeça, tá? Mas pense, Tiago escreve essa carta, é uma carta muito prática. E nesse capítulo 5 que nós chegamos, é um capítulo onde Tiago, ele confronta um problema sério. Era um problema que envolvia ricos, poderosos, pessoas que eram empregadores e, de fato, eram homens que tinham uma condição de superioridade na sociedade. Eles estavam empregando pessoas simples, eram agricultores. Homens que tinham terras e que produziam fruto. Eles tinham as suas plantações. E nas épocas específicas da plantação e da colheita, eles contratavam mão de obra para fazer aquele trabalho. Então, Tiago escreveu essa porção, esse parágrafo no livro para confrontar um problema que estava existindo. Por quê? Veja, ele fala sobre ricos. E ele usa umas designações que são muito interessantes, porque Tiago fala sobre pessoas que estavam enriquecendo de maneira rápida, mas corrupta. No texto que lemos, nos primeiros versículos, Tiago vai dizer: enriqueceram muito nos últimos tempos. Vocês estão enriquecendo de maneira corrupta, são riquezas que são injustas na essência. Tiago, quando fala desses ricos, ele fala de homens que possuem ouro, que possuem prata. Tiago fala sobre homens que estavam retendo o salário dos trabalhadores. Queridos, pare para pensar. Homens de posição superior, que estavam ganhando riqueza rapidamente, mas de maneira injusta, homens que possuíam prata, que possuíam ouro, que tinham trabalhadores sob seu comando, mas que estavam retendo o salário deles. Então veja, homens que já tinham posses, mas que estavam retendo ainda o que não era devido, porque certamente estavam apegados com a riqueza. Tiago fala que esses eram homens que estavam vivendo uma vida de luxo, de esbanjamento, de prazeres, como se a vida é uma festa, vamos viver e vamos curtir. Homens que estavam massacrando os inocentes, que estavam prejudicando, impossibilitando pessoas de ganhar o necessário para a vida. Homens que, de posição superior, homens nobres que tinham funcionários, que tinham ouro, que tinham prata, que viviam vidas luxuosas e de prazeres, que estavam prejudicando seus trabalhadores, estavam ao ponto de tirar-lhes a vida, a dignidade. Pessoas essas que não tinham condições de se defender. Amados, o versículo 1 do capítulo 5, Tiago começa dizendo: prestem atenção, ricos. Prestem atenção.
Mas ele não está falando para todos os ricos, como se todo rico fosse corrupto, ou como se toda riqueza fosse ruim. Amados, não é o contexto. Tiago está falando para uma classe de ricos, a classe que ama o dinheiro e que prejudica o próximo, que vive uma vida de esbanjamento às custas da dignidade das outras pessoas. Tiago não está dizendo que toda riqueza e todo rico são maus. Tiago está confrontando um tipo de pessoa. Esse é o rico a quem Tiago se refere. Mas o texto também dá alguns detalhes sobre as vítimas desses ricos. O texto mostra Tiago descrevendo esses homens como trabalhadores, que trabalhavam todo dia buscando um salário. Eram homens do campo, trabalhadores do campo, homens rurais, agricultores, pessoas simples que trabalhavam na colheita. Se fosse uma época de frio, suportando frio, mas numa época quente, aqueles que trabalham sob o sol. Homens simples. E Tiago descreve que são pessoas justas, pessoas honestas, dignas, mas eram pessoas impossibilitadas de resistir à injustiça. Eles não tinham meios de lutar contra os nobres. Eles não eram capazes de enfrentar esses homens poderosos pelos recursos humanos, pela lei dos homens ou pela força. Queridos, olha o contraste de classes. Olha o contraste entre esses dois grupos. Uma classe poderosa, rica, que enriquece, uma classe trabalhadora que busca o necessário para a vida, mas a balança é desigual, porque os poderosos fazem o que querem naquele contexto, mas esses trabalhadores simples, eles não têm força suficiente ou recurso suficiente para confrontar. Veja então que Tiago descreve dois cenários. Mas o cenário é um cenário doente, enfermo, porque é um cenário onde o trabalhador está sendo prejudicado. Amados, aqui eu abro um parêntese que é muito importante. Deus, ele já havia tomado providências a esse respeito. Muitas pessoas hoje olham para o Antigo Testamento e para a lei de Moisés como se a lei fosse severa demais, uma lei sanguinária que mata as pessoas, mas estão errados. Queridos, a lei que Deus deu é uma lei justa que preserva o direito das pessoas. E um dos tópicos que a lei trata é exatamente a relação do trabalhador e daquele que o emprega. Quer ver? Ouve o que está escrito em Levítico, capítulo 19. Ouça isso e veja como é interessante. Em Levítico 19, 13, a palavra de Deus dá o seguinte recado: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Queridos, olha isso. O povo de Deus, o povo israelita, aprendeu que não deveria prejudicar o próximo, que não deveria roubá-lo, que não deveria oprimi-lo, e Deus dá um detalhe específico a respeito do jornaleiro. Essa palavra, queridos, não fala sobre o vendedor de jornais, isso não tinha isso lá, né? O jornaleiro é aquele que trabalha a jornada diária para ter o salário no final do dia. Então, é o trabalhador diário, o diarista. E olha então o que Deus diz: o trabalho do jornaleiro, do que trabalha a jornada do dia, deve ser pago no dia. O salário não deve ficar nas suas mãos até amanhã. Ele prestou o serviço, então ele é digno do salário. Porque Deus não queria que o povo fosse oprimido e nem que o povo fosse roubado. Em Deuteronômio 24, o recado é semelhante no versículo 14 e 15, quando Deus repete através de Moisés a mesma lei ao dizer:
Não oprimirás o jornaleiro, o diarista. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado. Seja ele teu irmão, seja ele estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre e disso depende sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Amados, veja como Deus é maravilhoso. Veja como Deus se preocupa com a justiça. E olha como que Deus, ele já prepara aquele povo judeu para ter uma relação de emprego saudável e honesta. A carta de Tiago foi escrita para judeus inicialmente. O público inicial, o público-alvo principal era judeu, israelita. Eles aprenderam essa lei, mas eles estavam fazendo errado. Por quê? O salário do jornaleiro não estava sendo pago, estava sendo retido, e o jornaleiro, o trabalhador diário, o diarista estava oprimido, passando aperto. E o que então Tiago diz? Os ricos não estão pagando, não porque não têm, não porque lhes falta. Na verdade, eles têm ouro e prata. Eles estão esbanjando, dando de ombros para os pobres. Mas enquanto isso, os trabalhadores pobres estão passando aperto, estão sufocados, oprimidos, aflitos. Mas sabe o que os oprimidos fizeram, queridos? Tiago diz que eles clamaram a Deus e que o clamor deles chegou aos ouvidos do Deus dos exércitos. Tiago, quando usa o termo Deus dos exércitos, ele realmente fala de Deus na condição de poderoso, na condição de guerreiro invencível. É uma maneira de dizer que é esse o Deus poderoso que olha para o pobre necessitado que está injustiçado. Enquanto os que poderiam e deveriam pagar estavam indiferentes, os necessitados, que eram dignos do salário, estavam clamando a Deus, porque Deus era a única opção de justiça e recurso. E Deus ouviu. E Deus então manda um recado. O capítulo 5, versículo 1 diz: presta atenção, ricos, clamem, se arrependam, porque grandes desgraças sobrevirão sobre vocês. Amados, Deus manda esse recado através de Tiago para declarar que, apesar do ouro e da prata, apesar do senso de superioridade, eles não escapariam do juízo de Deus. Eles não escapariam do Deus dos exércitos, porque Deus ouviu o clamor do aflito. Será que isso acontece hoje ainda, amigos? Talvez enquanto eu falo isso, você pode pensar assim: nossa, o mundo não muda. Os anos passam, as gerações dão lugar a outras gerações e o ser humano continua injusto. Existe uma classe que dá de ombros para os outros. Aqueles que conseguem enriquecer mais ainda. Rápido, alguns de forma corrupta, amados. Nem todo mundo que é rico ou que enriquece com corrupção, mas um fato é, muitos que estão enriquecendo hoje, enriquecem se aproveitando dos outros, usando os outros, usando a mão de obra que é barateada do outro. Infelizmente. E continua existindo a classe que não tem recurso, a classe que não tem direito, que não tem capacidade de lutar contra esse sistema. É triste, mas isso existe ainda hoje. E queridos, esse texto traz para nós algumas lições. Ouça isso porque é importante. Cuidado. Cuidado com a falsa sensação de poder que o dinheiro e o status trazem. Queridos, cuidado com isso. Cuidado, porque a posição social e o dinheiro
dão uma sensação de poder que é muito perigosa. Às vezes, as pessoas ignoram o poder que o coração humano de fato tem de enganar, de se ensoberbecer, de agir com autossuficiência, com prepotência. A pessoa que tem recursos e posição, ela corre o risco de se sentir intocável, acima da lei. Dá a sensação de que o dinheiro e a posição compram tudo. A posição social e o dinheiro acabam criando um sentimento de dominância. Porque, queridos, é exatamente isso que acontece. O dinheiro, ele proporciona o suborno. O nome poderoso abre portas que permanecem fechadas para quem não tem aquela posição. Cuidado, queridos, para que, tendo recursos hoje ou possuindo recursos amanhã, o seu coração jamais se engane pelo sentimento de poder, autossuficiência. Cuidado, para que você não haja como alguém que tem dominância sobre os demais pela posição. Essa é a primeira lição. A segunda lição importante é que jamais deveríamos acumular ou adquirir riquezas de forma injusta. Queridos, parece óbvio falar isso, mas não pode ser com fraude, não pode ser com engano, passando os outros para trás, não pode ser pegando o que é do outro ou tirando o outro do caminho de maneira injusta. Para eu ter uma posição, não é justo eu jogar a casca de banana para o meu concorrente escorregar e cair. Eu não devo diminuir os outros para eu ganhar uma posição melhor. Eu não devo deixar de pagar impostos ou de ser honesto com as pessoas para ganhar recursos. A Bíblia declara que Deus ama o peso e a balança justos. Queridos, quando diz isso, a mentalidade é: pense num vendedor que tem uma balança no balcão do seu comércio. Ele, quando coloca o produto que a pessoa está pagando para adquirir, ele coloca de um lado da balança, mas do outro lado ele coloca os pesos. O certo é que a balança seja justa, para que o comprador leve exatamente o que está pagando para ter. O mundo, infelizmente, não é assim sempre. A pessoa está pagando por 1 quilo e não está levando 1 quilo. Ela está pagando por algo que não está levando, porque muitas pessoas estão defraudando, enganando, passando para trás para poder ganhar dinheiro. O dinheiro e a posição social podem dar um sentimento de dominância que é perigoso. Mas é igualmente perigoso, amados, o enriquecimento de forma injusta. Leve um terceiro conselho contigo. Não fique devendo nada para ninguém. Se você de fato quer enriquecer, enriqueça de forma justa, mas não deixe de dar para o outro o que é do outro. Não retenha o que é do outro. Pense, amados, quando alguém espera receber algo de nós, porque é justo, ele deve receber, concorda? Como nós também queremos receber do outro o que é direito nosso. Bem, quando eu falo isso, vem à minha cabeça quantas pessoas que são enganadas em compras pela internet, às vezes, paga por um celular caríssimo e recebe uma caixa com um tijolo, um pedaço de madeira, ou pessoas que pagam para ter uma casa e a construtora declara falência, a pessoa perde a casa e o dinheiro. Pare para pensar como isso é cruel. Alguém pagou por aquilo, é digno, é dela, mas ela foi lesada. Amados, nós não gostamos de ser lesados. Não deveríamos lesar ninguém. Romanos capítulo 13, versículo 8 diz: a ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor. Queridos,
Aquele texto tem um objetivo específico, mas é um versículo interessante, concorda? Não fique devendo nada para ninguém. Não deixe de dar o que é devido, mas se sinta sempre em dívida com respeito ao amor, porque sempre é possível amar mais, sempre é possível servir mais. Então, estarei sempre em dívida no que diz respeito ao amor, mas não fique devendo qualquer outra coisa. Amados, interessante falar sobre isso, porque nós, por vezes, observamos que as pessoas passam outros para trás. Mas isso não é o pensamento de Deus. O Salmo 33, versículo 5 diz: Deus ama a justiça e o direito. E, queridos, nós precisamos amar a justiça e o direito. Se nós tomamos emprestado, devemos pagar. Se nós assumimos um compromisso, devemos ser fiéis. Se nós combinamos alguma coisa com alguém, devemos cumprir. Se criamos uma expectativa, devemos suprir essa expectativa. Não devemos ser como aqueles que estão sempre deixando os outros na mão. Cuidado com o falso poder do dinheiro. Não enriqueça de maneira injusta. Não fique devendo às pessoas. E um quarto conselho, uma quarta lição. Se você é aquele que se sente oprimido, está sendo injustiçado, se você tem sido alvo ou já foi alvo de alguma coisa negativa nesse sentido, onde foi lesado, privado do seu direito, incapaz de reagir a uma determinada circunstância, querido, não se vingue. Não deixe seu coração cultivar maldade, sentimento negativo. Não deixe a sua má experiência transformar você em alguém desonesto, desleal. Faça como aqueles homens justos de Tiago capítulo 5 fizeram. Eleve seu clamor a Deus. Foi isso que eles fizeram. A lei humana foi insuficiente. A força deles era insuficiente. Mas eles estavam clamando ao Deus dos exércitos. E, amados, o Deus dos exércitos ouvia o clamor deles. Veja como essa passagem é curiosa, porque eles recorreram ao único que podia ajudá-los de verdade. Queridos, clamem a Deus quando passam por injustiça. Eu sei, tenho certeza disso, amados, que quando nós somos traídos, enganados, injustiçados, prejudicados, isso coloca a gente numa situação de tristeza, depressão, indignação. A gente quer revidar, a gente quer brigar. Às vezes, tudo é pensado e planejado, exceto o clamor a Deus e o descanso na justiça de Deus. Queridos, essa é uma lição para nós. A lei humana pode não ver. Aquele que prejudica pode não ver o mal que nos faz. Mas creia nisso. Deus vê. Deus ouve. Deus se importa. E tenha certeza que Deus não desampara o homem justo. Será que você acredita nessa palavra? Sabe, amados, nós precisamos aprender. E uma coisa que gosto, que está escrita no Salmo 10, esse salmo é uma espécie de clamor por ajuda, pedido de socorro. O Salmo 10, entre tantas coisas que fala, ele diz assim: Senhor, por que parece que o Senhor está longe? Por que parece que está escondido na hora da tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Que sejam eles as presas das armadilhas que tramam. Pois o perverso se gloria na cobiça da sua alma. O avarento blasfema contra Deus e
e blasfema e maldiz o nome de Deus. O perverso, na sua soberba, ele não investiga, não há Deus, é o que ele diz e o que ele cogita. Eles prosperam nos seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe deles estão os teus juízos. Eles prosperam injustamente. Ele diz no íntimo: eu jamais serei abalado, e nem o mal atingirá as minhas gerações. A boca, eles a têm cheia de maldição, eles enganam, oprimem, a língua deles carrega insulto e iniquidade. Se colocam de tocaia, eles trucidam inocentes às escondidas. Ele diz no íntimo: Deus esqueceu, virou o rosto, não vê isso. Então o salmista diz: levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa, como se Deus aprovasse a injustiça? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão, uma maneira de dizer que Deus defende todo o que é fraco e limitado. Quebranta o braço do perverso e do malvado, analisa a maldade deles, até encontrares tudo e não faltar nada. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. O Senhor tem ouvido o desejo dos humildes e fortalecerá o coração deles, acudirá para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não infunda, não cause terror. Queridos, pensem nisso. Olha como o clamor desse salmista é como um clamor que poderia ser feito hoje. É o mesmo clamor que foi feito por aqueles a quem Tiago estava se dirigindo. Esse salmo foi escrito ou declarado, cantado, orado cerca de 1000 anos antes do que Tiago falou. Veja, 1000 anos antes, pessoas já se sentiam oprimidas e clamavam a Deus. Hoje nós estamos cerca de 2000 anos depois daquele episódio de Tiago, e ainda hoje pessoas clamam pela justiça de Deus. Amados, infelizmente, desde que o mundo é mundo, tem ímpios prosperando com arrogância, achando que Deus não existe ou que, se existe, não está incomodado com essas ações injustas. Mas, amados, não se enganem, Deus vê, Deus se importa, Deus odeia a injustiça e Deus julgará todas as pessoas. Quando Deus manda Tiago dizer: fala para os ricos prestarem atenção, porque desgraças e desventuras virão sobre eles. Que eles lamentem, que eles uivem, gritem de tristeza, porque o que os aguarda é sério e terrível. Amados, olha como essa passagem descreve um conflito social, um conflito injusto. Pessoas numa posição supostamente intocável. A lei humana, a força do braço não é capaz de atingir. Mas Deus manda dizer que Ele vê, que Ele ouve e que Ele se importa. Que o rico aprenda a humildade e que o oprimido aprenda a confiar em Deus. E talvez você vai dizer: ô Tiago, mas no mundo essas pessoas não são punidas. Por que Deus deixa isso acontecer? Amados, é preciso que o nosso coração confie que Deus, Ele sabe o que faz e que Deus tem o tempo certo e o modo certo de julgar e de tratar cada questão. Deus tem um dia preparado, onde julgará justos e injustos,
onde cada criatura responderá pelos seus atos diante do Criador. Então, um dia de juízo é preparado e é inevitável. Mas eu acredito, amados, que qualquer pessoa que prospere ou que se mantenha numa posição de esbanjamento às custas da justiça, oprimindo o pobre, essas pessoas não têm paz. Essas pessoas não têm sossego. Por mais que elas não sejam cortadas e castigadas desde já, essas pessoas não vivem bem. É como se a própria existência nessa vida já colocasse sobre elas um fardo, um peso, porque parece que logo são escravizadas pelo dinheiro. Não tem tempo, não tem tranquilidade, parece que não desfrutam das pequenas coisas. São pessoas, parece que muitas vezes, dominadas por vícios e fracassos na família, pessoas que, por mais que não são atacadas ou punidas, justiçadas da maneira como os homens gostariam, e até dizem que Deus não faz nada, amados, elas recebem na existência delas algum tipo de punição, que certamente é permissão de Deus e que é fruto de um estilo de vida errado, porque quem planta o mal não pode colher o bem. Por outro lado, amados, aquele que vive de forma justa, ele tem paz e tranquilidade. Como o salmista e o escritor de Provérbios falavam e expressavam tantas vezes. É melhor comer um pão seco, é melhor comer pão onde há sossego do que grande riqueza onde há inquietação. E sabe de uma coisa? Onde existe injustiça, existe inquietação, existe tormento. A pessoa já está sendo punida de alguma forma, mas não se engane, Deus tem um dia preparado. Todo mundo prestará contas. E o melhor que eu e você podemos fazer é não ter orgulho de uma posição que temos ou que podemos ter. É ter consciência de que não vale a pena enriquecer prejudicando os outros. É ter certeza, amados, de que não devemos dever nada para ninguém. Devemos ter nossa vida em dia. Se vai dever, deva o amor. E lembre-se disso. Quando o oprimido e injustiçado clame a Deus, porque Deus ouve, Deus vê e Deus se importa. Você crê nessa palavra, amados? Eu gostaria que vocês crescem, que levassem isso para a mente, para o coração, para que nós nos lembremos que Deus está acima de todas as coisas e que perante Deus não há engano nem injustiça que prevaleça. Vamos descansar no cuidado de Deus, irmãos? Amado Pai, obrigado por essa palavra, por esse conselho. Guia nosso coração, Pai, e nos prepara para viver de forma digna e justa. Livra, Pai, todo orgulhoso, toda pessoa que é prepotente, para que aprenda a humildade. Aquele que é oprimido e aflito, visita essas pessoas, Pai. Não permita que ninguém seja privado do pão, do alimento, do recurso que trabalhou para adquirir. Ajuda-nos, ó Pai, a descansar em Ti, para que no momento da adversidade nós não sejamos levados pela indignação, pela vingança, mas que possamos colocar a nossa vida e as injustiças que experimentamos em Tuas mãos, porque o Senhor disse que não desampararia, jamais abandonaria um servo Teu. Essa é a nossa esperança, Pai, e é nisso que confiamos. E é essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu sinto a mim
Queridos, a palavra de hoje ela fala sobre justiça. Bem, no contexto de Tiago fala de injustiça. E esse é um grande desafio para todas as gerações, porque nós podemos ser injustos com os homens e podemos sofrer injustiça. Mas o importante em tudo que nós ouvimos nessa primeira parte do texto que lemos é que não há pessoa intocável, não há pessoa que escapa do juízo de Deus e não há pessoa que é lesada de forma definitiva porque Deus cuida e Deus ouve. Amados, creia nisso. Aquele que acha estar em pé, seguro, firme, inabalável, praticando injustiça, Deus lidará com essa pessoa e Deus humilhará essa pessoa. Mas aquele que age humildemente, aquele que sofre a injustiça confiando, esse receberá de Deus cuidado e provisão. Eu gostaria de encorajá-lo a pensar sobre isso e levar para a sua vida essa palavra nos pequenos detalhes. Queridos, desenvolvam em justiça, jamais prejudicando alguém, jamais ficando em dívida com as pessoas. Se você vai ter dívida, fique devendo amor. Espero que Deus derrame do céu as mais preciosas bênçãos e graças, e que Deus te dê paz e que Deus te ajude a progredir de maneira justa, para a glória dele. Fica o meu abraço.